upon my heart lately, Eu tenho no meu coração ultimamente, in fact, during these meetings, na verdade, durante essas reuniões, is a subject um assunto that is very important que é muito importante and not understood. e não é conhecido, não é entendido. Many of you, dear brethren, Muitos de vocês, queridos irmãos, have recently been gathered to the name of Christ. têm sido reunidos ao nome de Cristo recentemente. I said to a brother, some breakfast this morning, Eu estava dizendo a um irmão no café da manhã, nessa manhã, this is the greatest privilege that you can have in life. esse é um grande privilégio que você tem em vida, To be gathered estar reunido according to the Word of God, segundo a palavra de Deus. and that which pleases the Lord. Isso é que agrada a Deus, In ao Senhor, separation, em separação. two things. E duas coisas. One, Uma, the world. o mundo, separa do mundo, I think I don't need to speak about that. e nós não necessitamos falar sobre isso. We just had the carnival in Brazil. Hoje nós tivemos o carnaval, esses dias, o carnaval aqui no Brasil. That's the world. Isso é um But mundo. it can be in other forms. Mas o mundo pode se apresentar de diferentes formas, de outras formas. But we are to be separate from the world. Mas nós devemos estar separados do mundo. We're no longer part of this world. Nós não fazemos parte mais desse mundo. We are a heavenly people Nós somos um povo celestial. with a heavenly hope. Temos uma esperança celestial. We're strangers and pilgrims in this world. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. And we're not here as a moral force to build a better world. Nós não temos que usar também da força para transformar esse mundo num mundo melhor. Get that idea out of your mind. Deixa essa ideia fora dos seus pensamentos. Because many Christians believe that. Existem muitos cristãos que creem nisso, que podem melhorar o mundo. Coming back to the two things. Então, voltando a essas duas coisas, World once. o mundo, então, é uma dessas. You cannot enjoy the Lord Jesus Você não pode apreciar, desfrutar do Senhor Jesus if you are walking hand in hand with the world. se você estiver de mãos dadas com o mundo. One foot in the assembly, Um pé na Assembleia, the other foot in the world, that will not work. um pé no mundo e um pé na Assembleia, isso daí não funciona. Separation from the world. Então, há necessidade da separação do mundo. That crucified the Son of God, Esse mundo que crucificou o Filho de our Deus, Savior. nosso Salvador. What did he receive from the world? O que eles receberam do mundo? O que ele recebeu do The mundo? cross. A cruz. And we will receive the shame. We're not better than our master. E nós receberemos também a vergonha. Nós não somos melhores do que o nosso mestre. We will share his rejection. Nós compartilharemos da sua rejeição. I spoke on Jonathan the other day. Eu estava falando com o Jonatas outro dia. The second thing A segunda coisa we are to be separate from que nós devemos estar separados is Christendom. é separados da cristandade. That's a huge system É um grande sistema built up by man, criado pelo homem. corrupt in many ways, É um sistema corrupto de muitas maneiras, filled with wrong doctrine, cheio, forrado de más doutrinas errôneas. Even an attack upon the person of Christ. E doutrinas essas que já atacam a pessoa de Cristo. Denial of eternal security. Negam a segurança eterna, da salvação eterna. Improper assembly order. É uma desordem na Assembleia. Man's order. É ordem segundo o homem. We have God's order. Mas nós temos a ordem de Deus In worship em adoração and ministry. e ministério. So that's the second thing. Então esta é a segunda coisa. You cannot go on with the systems of man Você não pode seguir com esse sistema do homem and be at the assembly. e estar na Assembleia.
There's discipline in the assembly. Na Assembleia existe a disciplina. And if we understand E se nós entendemos the true position a verdadeira posição of being gathered outside the camp, de estar reunido fora do arraial, we've spoken a lot about the camp in the meeting yesterday. nós ouvimos e falamos muito sobre o arraial nas reuniões. Something about the camp. Alguma coisa nós ouvimos sobre o arraial What is religioso. the camp? O que é então o arraial? It's the religious organization around us. É essa organização religiosa que está ao redor de It nós. savors mainly of Judaism. O sabor do judaísmo, é isso? It's a mixture of Judaism and Christianity. Uma mistura do judaísmo e do cristianismo. But we have been called out from that. Mas nós somos chamados para ficar fora disso. To follow the apostles' doctrine. Nós devemos seguir a doutrina do Paulo apóstolo. Doutrina dos apóstolos, comunhão, Breaking of bread, partir do pão prayer, e nas orações. 4 anchors. Nessas 4 âncoras. Christendom largely has given up the apostles' doctrine. O cristianismo, a cristandade abandonou essas âncoras. They don't understand Paul's doctrine. Eles não entendem a profissão cristã, a cristandade não entende a doutrina de Paulo. They don't understand assembly order Ele não entende a ordem na Assembleia, according to the word of God. segundo a palavra de Deus. They may be energetic. Eles podem ter energia no Evangelho, That's good. isso é muito bom. We can pray for them. Nós podemos orar por eles. We can take their example. Nós podemos até tomar como exemplo certas coisas que eles fazem. Our brother read this morning O irmão leu essa manhã, about the Lord having compassion que o Senhor tem compaixão on the multitudes. da multidão. How much compassion do we have? Quanta compaixão nós mesmos temos dessa multidão. The multitudes that are going on to a lost eternity. Essa multidão que está indo para uma eternidade perdida. When he read that verse, Quando você lê esse versículo, it brought to my mind quando eu leio esse versículo, traz à minha mente. a verse in 2 Corinthians. Isso traz um versículo em 2 Coríntios. Knowing the terror of the Lord. Could you mention this verse, sir? We better read it. Yeah. 2 Coríntios. This is the chapter I had in mind. Esse é o capítulo que eu tenho em mente. Chapter 5. 2 Coríntios, capítulo 5, Verse 11. versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Ele mencionou o temor que se deve ao Senhor, né? Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. So as to the world, Assim como o mundo, Paul was in complete separation, em relação ao mundo, Paulo estava em completa separação, but not isolation. mas não, ele não está falando de isolamento. He's speaking of the judgment seat of Christ Ele in tá- this chapter, Ele está falando aqui nesse capítulo do tribunal de Cristo, in its widest aspect, e no seu aspecto mais amplo, in relation to the believer, em relação ao crente in relation to the unbeliever. e em relação ao incrédulo. But they're at 2 different times. Mas existem dois diferentes tempos, Paul deals with this matter e Paulo trata com esse assunto of the judgment seat of Christ. do tribunal de Cristo. It was a motivation for him Era uma motivação que ele tinha para si live mesmo. in view of eternity. Viver tendo em vista a eternidade. He said put his treasure in heaven, Ele queria ter o seu tesouro no céu, to labor for the Lord trabalhar para o Senhor, as no one else ever labored, como nenhum outro tinha já trabalhado. not for a reward, Não que ele trabalhasse por recompensa, because of the love of Christ mas sim pelo amor do Senhor, de Cristo. that motivated him. Então o amor de Cristo era o que motivava esse seu labor. And also, E também, when he thought of the judgment seat of Christ, quando ele pensava no tribunal de Cristo, which is only for believers,
que fala somente, está relacionado somente para not crentes, unbelievers. não para incrédulos. He looked on to the great white throne, Ele olhava longe para o grande trono branco, which is part of the judgment seat of Christ. que é parte do tribunal, que é parte do julgamento de Cristo. Judgment seat of Christ O tribunal de Cristo, is in two parts. duas partes. One is the believer, Um para crentes and the other is the unbeliever. e outro para incrédulos. For the believer, Para crente, it is not a judicial judgment. não haverá um juízo judicial, For the unbeliever, mas para o incrédulo it is the terror of the Lord. existe o terror do Senhor. At the end of the millennium, Ao final do milênio, the great white throne will be set up. o grande trono branco será estabelecido. No believer will be there. Nenhum crente vai estar lá. I hope that not one in this room will be there, E espero que nenhum dessa sala esteja lá, because that's a terrible judgment. porque vai ser um julgamento terrível, um juízo terrível. Man will stand before God O homem vai estar na presença de Deus, in the person of Christ na pessoa de Cristo. as a judge now, Agora, Cristo como um juiz, not as a savior. não como um salvador. The heavens and the earth fled away. Os céus e a terra se desfarão. No refuge, Não vai haver refúgio, no blood to cleanse. não vai haver sangue para purificar. The issue of that judgment O assunto é o juízo, is the lake of fire. lago de fogo. Every person you meet, Cada pessoa que você encontrar, when you go around your daily work, quando você encontrar no seu dia, no trabalho, no seu trabalho, the Lord vai encontrar o Senhor as Savior. como Salvador ou como juiz. Paul knew that. He felt it. Paulo sabia disso, ele sentia He isso, was on the road to a lost eternity. que ele estava a caminho de uma eternidade perdida. The Lord saved him as a brand plucked from the burning. E o Senhor salvou dele queimar no lago de fogo. And he felt for the unsaved. E aí ele sentiu isso por os incrédulos, por aqueles que não eram salvos. He prayed for them. Ele orava por He eles, labored for them. trabalhou por eles, trabalhava por eles. Stoned. Ele foi apedrejado, Nearly lost his life quase perdeu sua vida in preaching the gospel. pregando o Evangelho. Now, there's never been a greater evangelist Nunca houve tão grande evangelista como ele, than the Apostle Paul. como o apóstolo Paulo. I feel perfectly ashamed Eu fico perfeitamente envergonhado when I see the life of the Apostle Paul quando eu vejo a vida do apóstolo Paulo and compare it with my feeble efforts. em comparação com os meus frágeis, fracos esforços. But he has his reward Mas ele tem e terá sua recompensa for all eternity. por toda a eternidade. Now, to put things in context, Então, colocando essas coisas em contexto, I think brethren are a little confused here. talvez alguns irmãos possam estar um pouquinho confusos, Maybe I'm wrong, but talvez eu possa estar errado. I just want to put things in sequence. Eu costumo colocar as coisas sequencialmente, em sequência. First of all, Primeiro de tudo, the Lord's return. a vinda do Senhor. I hope it happens today. Eu espero que aconteça isso hoje. I hope this is the last conference we have in Epoa. Eu espero que seja a nossa última conferência aqui em Ipuã. What a glorious time. Que glorioso tempo, The Lord momento, came today. se o Senhor viesse hoje. And we heard his shout, E nós ouviríamos o seu brado. and we rose to meet him in the air. E nós seríamos arrebatados em encontrar com o Senhor. A new body? Novos corpos? No. Não. Don't say a new body. Não diga que nós teremos novos corpos. The scripture doesn't say that. A palavra não fala isso, a Escritura não This diz isso. body here, Esse corpo aqui, which is feeling, is part of the groaning creation. que faz parte dessa criação que geme,
It's a body of humiliation, nós temos corpos de humilhação. humbling us all the time Ele nos humilha todo o tempo, by our weaknesses, por causa das nossas fraquezas, infirmities. nossas enfermidades. Infirmities are not sin, Enfermidades não são pecados, but they can lead to sin. mas podem nos dirigir a pecado. They can lead to complaining, Ela pode levar-nos a queixar-nos. which I often do to my shame. Normalmente eu faço isso, me queixo. But you're going to have a body, Mas nós vamos ter um corpo, glory. corpos gloriosos. My mother has passed away in 20 or 30 years. Minha mãe passou para a presença do Senhor há 20, 30 anos. The show takes place today. Se o arrebatamento tiver lugar hoje, You would be changed você será transformado into a body of glory. com corpos gloriosos, em glória. Not only a moral transformation, Não somente uma transformação but moral, a physical transformation. mas também uma transformação física. You'll be like Christ, Você será como Cristo, morally, moralmente physically, e fisicamente, in every way, em todas as maneiras, in the same body, e no mesmo corpo, transformados into a body of glory. em corpos gloriosos, de My glória. mother doesn't have a body of glory yet. Minha mãe não tem ainda um corpo glorioso. She is in a brighter waiting room. Ela está ela está num quarto iluminado, na sala de espera. She's waiting for the shout, Ela está esperando pelo chamado. and we're waiting down here. E nós estamos aqui esperando. But don't say a new body. Mas não diga que terá outro corpo, novo corpo. There's Douglas there. Olha o Douglas ali. Here's Pisanato. Olha aqui o Piscinato. Lindo. I'll know them in the glory. Eu vou conhecê-los lá na glória. Vou reconhecê-los na glória. Down there, I'll know all my brethren in the glory. Eu vou vê-los e vou conhecer todos os meus irmãos em glória. We'll be at home. Nós vamos estar no lar. Be careful. Cuidado. When you die, Quando você morrer, that's not really home. não é. Could you repeat that, please, sir? Don't get me. When you die, Quando você morre, that's not the full desire of the Lord. não é o desejo do Senhor completo. He wants to give you. He wants to give those that have died Ele quer que esses que morreram, a body of glory. Ele quer dar um corpo de glória. From Abraham down. Desde Abraão até agora. From Abel down. Desde Abel. This morning, Essa manhã, if the shout was given, se o brado for dado, all the Old Testament saints todos os santos do Velho Testamento will be raised serão arrebatados, se levantarão. and have a building not made with hands. Eles terão edifício não feito por mãos. Ele mencionou um versículo. A body of glory. Um corpo de glória. Eternal in the heavens. Eterno no céu. This body is only temporary. Esse corpo aqui é temporário. It's a tent. É uma tenda. I may not be in this body much longer, I don't know. Eu posso não estar nesse corpo durante muito tempo, eu não sei. But it's only a tent. Mas é somente uma tenda. I'm going to have a body of glory. Eu vou ter um corpo de glória. Like Christ. O mesmo corpo que Cristo tem, o mesmo One Cristo. difference, Só uma diferença. no mark of the nails in my hand. Eu não vou ter as marcas nas minhas mãos, as marcas dos cravos No nas mark minhas of the mãos. spear. Não tenho marcas da lança no meu lado, But we're going to see him face to face. mas eu vou vê-lo face a face. And we're going to be the bride of Christ. Nós vamos ser a noiva de Cristo. Only those who are part of the church of God Somente aqueles que fazem parte da igreja de Deus are
are the bride of Christ. são a noiva de Cristo. I speak of the bride of Christ when we meet him. Eu falo quando nós encontraremos, quando a noiva de Cristo vai encontrar com o Senhor Jesus. I would use that expression in the future. Eu uso a expressão no futuro. We are now the body of Christ. Agora nós somos corpo de Cristo. Christ is the head, Cristo é a cabeça and you're part of the body. e vocês, nós somos parte do corpo. You're functioning in the body of Christ, Nós funcionamos como corpo de Cristo. and you all have a work to do. E cada um de nós tem a sua obra a fazer. As the body of Christ is a thought, a earthly thought, Então, o corpo de Cristo é um pensamento terreno, because there'll be no suffering in heaven, porque nós não vamos sofrer no céu, but there's suffering in the body of Christ now. mas há sofrimento no corpo de Cristo agora. There'll be no gifts in heaven. Não vai haver dons no céu. We won't need gifts in heaven like evangelists and pastors. Nós não vamos necessitar de dons no céu como evangelistas, pastores, We need those here. mas nós necessitamos desses dons aqui. Yesterday, Ontem, we had the one loaf. nós tivemos aqui um pão. That is a picture of the body of Christ. Essa é uma figura do corpo de Cristo. In that loaf Naquele pão, was represented ele representa every believer. todo cristão, todo crente de todo o mundo. You're in the body of Christ. É o corpo de Cristo. And no one can take you out of that. E ninguém pode tirar você de lá. But you're also the house of God. Mas também há a casa de Deus. No assembly is the house of God. Nenhuma assembleia é a casa de Deus. It is the collective thought. É um pensamento coletivo a casa de Deus. The house of God is composed A casa de Deus é composta of all true believers. de todos os verdadeiros crentes. But now the house of God is another aspect. Mas agora a casa de Deus tomou um outro aspecto. The house of God in reality, A casa de Deus na realidade, and you are part of it e você é parte disso, on earth. na terra, But there's the house, the great house mas há agora a grande casa, of Christendom. que é a cristandade, a profissão cristã. You cannot leave that house. E você não tem como sair dessa casa. That's impossible. Isso é impossível. But you can be in a clean place. Mas você pode estar num lugar limpo, purificado. Christendom is a great house, A cristandade, a profissão cristã é uma grande casa, filled with all manner of confusion, cheia de todas as confusões introduzidas pelo homem. wrong doctrines, Doutrinas errôneas, dishonor to the person of Christ, desonram a pessoa de Cristo, disorder. desordem. The great house. Essa é a grande casa. You cannot leave it, E você não pode sair disso. but you can seek a path of separation Mas você pode seguir um passo de separação, um caminhar de separação. from what is contrary to the Word of God. Aquilo que é contrário à palavra de That's Deus. why you're gathered here. Isso é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui. We haven't started a new denomination. Nós não começamos uma nova denominação. What we have done, O que nós fizemos? by the grace of God, Pela graça de Deus, is return to what God gave us at the beginning. nós retornamos àquilo que Deus deu no início. We don't have apostles. Nós não temos hoje apóstolos, We don't have prophets. nós não temos profetas, We don't have apostolic power nós não temos a força, o poder apostólico or apostolic gift, ou o dom apostólico, but we do have mas nós temos the apostles' doctrine a doutrina dos apóstolos. in the writings of the New Testament. E aqui no Novo Testamento, We have the apostles' doctrine. nós temos a doutrina dos apóstolos. We have returned to what God gave us at the beginning. Então nós retornamos àquilo que Deus deu no início, no princípio. It's been a revival. É um reavivamento. If you go back in the Old Testament, Nós voltamos ao Velho Testamento. as I have been studying myself,
que eu tenho meditado, tenho estudado por mim mesmo. Look at it now. Nós não vamos ver isso agora. There were revivals in Israel. Nós vemos 3 reavivamentos em Israel. Revival in the day of Hezekiah. Nós vemos um primeiro reavivamento nos tempos de Ezequias, Revival in the day of Josiah, outro nos dias de Josias, which answers to the revival that we have now. que corresponde ao reavivamento que nós temos nesse momento, A return to the Word of God. que é o retorno à palavra de Deus. You study those revivals. Estuda isso, esses reavivamentos na nação de Israel. Very interesting, Muito interessante. especially in a time of disorder that we are in, Especialmente nesse tempo de desordem que nós estamos. of departure, Dessa debandada, declension. do declínio. You have it portrayed Nós temos isso, in the Epistle of Jude. nós vemos isso retratado na Epístola de Judas. Obrigado. You have 4 anchors. Nós vemos então 4 âncoras. Now, coming back, I lost my train of thought. Voltando então, nós perdemos perdi o pensamento, mas two things. What was I speaking about? Yeah. Yes, well, lost my train of thought. The point that I'm making here is that We have the doctrine. we return to the apostles' doctrine. Então nós voltamos, o que eu estava dizendo, nós voltamos à doutrina dos apóstolos. That's very precious, brethren. Isso é muito, muito precioso, irmãos. And I said this morning, Eu disse essa manhã, the older I get, quanto mais velho eu fico. I've been gathered 50 years or more, I don't know. Não sei, talvez eu esteja reunido há aproximadamente 50 anos ou mais ou menos. The older I get, Quanto mais velho eu fico, the more I value that truth. mais eu aprecio, dou valor a essa verdade, Being gathered to the name of Christ, de estar reunido ao nome de Cristo, with Him in the midst. tendo Ele no meio. There's another recovery that I wanted to mention. Então eu queria falar, ele falou de dois reavivamentos, ele vai falar do terceiro, The days of Ezra and Nehemiah. no tempo de Esdras e Neemias. Read those books. Leia esses 2 profetas, Esdras e Neemias. Recovery, Há o reavivamento, a wonderful recovery. há uma recobrança, um reavivamento, In much weakness. recuperação. Ezra Much- in the temple. That's right. De muita fraqueza, esse tempo dessa recobrada da verdade. Esdras faz o templo, Build the altar first of all. primeiro ele reconstrói o altar. That speaks of the Lord having the first place. Isso fala que o Senhor deve ter o primeiro lugar, And then Nehemiah built the wall. e depois Neemias reconstrói os muros. Which is separation. Fala também de separação. But there were enemies, Mas há inimigos, many enemies. muitos inimigos. And don't, as I said the other day, Como eu disse outro dia, the path of obedience o caminho de obediência to the Word of God à palavra de Deus in separation em separação, from the systems of man a separação do sistema do homem, is not a popular path. não é um caminho popular. You're not going to have a lot of friends Você não vai ter muitos amigos that are going to follow you. que vão seguir você. No. Não. It's easy to have to join with a large company. É fácil quando você está unido a uma grande companhia, um grande I've been, grupo. I've been in Sao Paulo Esteve em São Paulo for nearly 3 months. por três semanas. Ele esteve. There are halls all over Sao Paulo. Existem templos e lugares de reunião por toda São Paulo. I won't name denominations, Eu não sei nomes e denominações, but most of those that I meet in my work mas muitos que eu encontrei no meu trabalho are nice Christians. muitos desses cristãos eram cristãos muito agradáveis, bons, They're connected with these denominations. que são conectados com essas denominações. Sometimes as many as 5,000 people.
Às vezes tem uma denominação com 5 mil pessoas, so I am told. assim foi me dito. So it's going to be a path of separation Então, o passo de separação and obedience, e obediência and it may be a lonely path. pode ser que seja um caminhar sozinho, só. The Lord will reward. Mas o Senhor vai galardoar, vai recompensar. Continue thou Então, contínuo. the things which thou hast learned. Yeah. 2 Timothy 2 Timóteo, 3:14. capítulo 3, versículo 14. 2 3:14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. You have learned the truth. Você tem aprendido a verdade, God's order, a ordem de Deus, God's desire, o desejo de Deus, path of obedience, o caminho de obediência, return to the Word of God, o retorno, a volta à palavra de Deus. but you must walk in. Mas você tem que caminhar nisso, andar nisso, Walk in the enjoyment of this truth. andar no desfrutando essa verdade, Or there's dessa the verdade. danger Mas existe um perigo of drifting back de eu ir me afastando to what you came from. de onde eu vim. I've seen many brethren in my life. Eu vi muitos irmãos em minha vida, Many brethren that I worked with, e muitos irmãos que eu trabalhava junto still living, e ainda vivem, but not at the Lord's table. mas eles não estão mais em comunhão à mesa do Senhor. No interest to be restored. E nem interessados eles estão em ser restaurados. Douglas would say the same thing. E Douglas pode estar aqui, pode dizer a mesma coisa. So would Robert. Assim, Robert também. I want to just mention a point here. Eu gostaria de mencionar fazer uma observação. I spoke of the 4 anchors. Yeah. Eu estava falando das 4 âncoras. All right, this is the verse that I was thinking of, Galatians. Em Gálatas, estava pensando nesse versículo. Em I Gálatas, was a young man. quando eu era jovem, We had some very good teachers in Ottawa. nós tínhamos muito bons professores, mestres ali em Ottawa. It was like a seat of learning. Era como se fosse uma cidade da aprendizagem, do conhecimento. Could you repeat? Gordon Hayhoe, Gordon Hayhoe, um irmão que já está com o Senhor. many of his booklets here. E alguns desses versículos, desses livretes aqui, foram escritos por eles. Gordon Hayhoe. He was my spiritual father, Ele era o meu pai espiritual. and his father as well. E tanto o seu pai também, o pai do Gordon Hayhoe. When I was young, Quando eu era jovem, maybe 15, talvez 15 anos, I was vacillating. eu estava meio oscilante, vacilante. Where is the truth? Onde está a verdade? There's so many different options. Existiam muitas opções diferentes, But this brother, mas esse irmão one of the best teachers that I have known, era um dos melhores professores que eu já vi. gave me this scripture. Ele deu essa porção da Escritura. Galatians 2. Would you read it, brother? Gálatas 2, 18. Gálatas 2:18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. obrigado. If you go back to what you came from, Se você voltar para onde você deixou, de onde você veio, you make yourself a transgressor. talvez você vai fazer de você mesmo um transgressor. I know that Paul was speaking of Judaism here. Eu sei que Paulo estava falando aqui a respeito do judaísmo, I'm né? aware of that. Eu sei isso. But the principle applies. Mas o princípio aplica isso. If you are gathered to the Lord's Se name, você está reunido ao nome do Senhor it's a Jesus, protest against the denominations. é como um protesto contra a denominação. And if you turn back E se você volta as costas and join yourself with what you have left,
e volta para o lugar de onde você deixou, when you profess to see the truth of gathering, quando você professou a verdade do terreno de reunião. what does it say? O que está dizendo aqui? I make myself a transgressor. Constituo-me a mim mesmo transgressor. We have to let that verse speak to us. E nós temos que deixar esse versículo falar conosco. So in closing, Assim, para encerrar, continue in the path. perseverar, continuar no caminho, Mark out in the Word of God for you. dividindo, delineando a palavra de Deus. According to Scripture, Andando segundo as Escrituras, feed upon the Word of God, as our brother Petros has been reminding us. se alimentando da palavra de Deus, como o irmão Petros nos lembrou. And as you read this precious ministry, E como você tem esse ministério, para ler esse ministério precioso, John chapter 10, João capítulo you can 10, go in and out. você pode ir e sair, entrar e The Old sair. Testament will become like a new book to you. O Novo Testamento, o Velho Testamento vai se transformar num novo livro para você. And you'll have an understanding Você vai ter um entendimento of all those foreshadows. de todas as sombras e figuras, Because the Old Testament porque o Velho Testamento the New Testament concealed. conceal, New Testament It's the Old Testament o Velho Testamento is filled with foreshadowing é cheio dessas sombras e figuras, como fala em hebreu, and figures of Christ. das figuras de Cristo. Leviticus Levítico is a rich book. é um livro muito rico, It's filled with figures of the Lord's death. é cheio de figuras da morte do Senhor. The book of Numbers, O livro de Números our wilderness pathway. é o caminho através do deserto. All these Old Testament scriptures Todas essas escrituras do Velho Testamento, will become new to you elas se tornarão novas para você. as you see Christ in every part of that. E você vai ver Cristo em cada parte delas. That's what it says in Colossians 2. Isso é o que é dito em Colossenses The 2. substance of all those Old Testament A substância de todas essas substance is Christ. a substância de todas essas figuras é Cristo. As the brother read in Luke 24. O irmão leu em Lucas 24. I wish I had been there. Eu gostaria de estar lá. I've been in Emmaus. I walked Eu estive lá em Emaús. for 8 miles. Eu andei lá eu gostaria de estar lá, andando 8 milhas. This brother and I think his wife. This brother and his wife. O irmão, e só penso que seja sua esposa, They heard the most wonderful exposition eles escutaram, ele está falando em Lucas 24, os discípulos a caminho de Emaús, from this heavenly stranger. e eles ouviram as maravilhosas verdades desse estrangeiro celestial. They didn't know who he was. Eles não sabiam quem era esse que estava falando, Their hearts burned within them. mas o coração deles ardia quando ele explicava as Escrituras. That's what I desire. Isso é o que eu... And when they came to the house, E quando eles chegaram à casa deles, abide with us. fica conosco, eles falaram. They were so encouraged Eles ficaram tão encorajados by the ministry pelo ministério of this person dessa pessoa that they wanted to have his company. que eles queriam ter a companhia dessa pessoa. Brethren, cultivate the company of the Lord Jesus. Irmãos, cultivem essa companhia do Senhor Jesus. There's nothing sweeter on earth Não existe nada mais doce na terra to walk in fellowship do que andar em comunhão with the Son of God. com o Filho de Deus. You have the divine life. Você tem a vida divina, You have a divine nature. você tem a natureza divina. Get home to glory. Você vai, quando você for ao seu lar celestial, Are you going to A have glória. a new life? você vai ter uma nova vida?
No. Não. You'll have the same life Você vai ter a mesma vida and the same nature e a mesma natureza that you have right now. da que você tem agora. You can enjoy God Você pode apreciar Deus now agora and for all eternity. e por toda a eternidade. You Muito have the obrigado. capacity, Você tem a capacidade, but you are making your capacity now. mas você pode fazer. You're forming your capacity. Você pode formar a sua capacidade I want agora. this here. It's mine, sir. Thank you. Okay. But you can share. Okay. All the time. Okay, go ahead, please. Here's one bottle. Veja, aqui tem uma garrafa It has a certain capacity. e tem uma capacidade aqui, a capacidade de colocar uma quantidade de água. But there are other bottles that are much smaller. Mas existem outras garrafas que são menores. So every cup in eternity Assim, todo copo, todo recipiente na eternidade will be filled, estará cheio, but there'll be different sizes. mas diferentes tamanhos. You and I Você e eu are forming our capacity now. estamos formando a nossa capacidade agora, Enjoyment of Christ da apreciação, do desfrutar de Cristo for all eternity. por toda a eternidade. That's a solemn fact. Isso é uma coisa, um fato solene. If my heart is filled with the world, Se meu coração está cheio do mundo, there's not much more room. não existe mais espaço. If your heart is filled with Christ, Mas se o meu coração está cheio de Cristo, you're going to have a large cup. você vai ter you are going to have what? A larger cup. Or Vai ter um copo, bottle, whatever. uma bota mais largo. My wife brought Yeah. this along to show Oh. the kind of capacity I'm going to have. Minha esposa trouxe um recipiente para mostrar o tamanho da capacidade que eu tenho. But It's not true. we are forming our capacity. Mas então, irmãos, nós estamos formando a nossa capacidade agora, é isso que ele está We've been dizendo. able to do this at this lovely conference. E tivemos essa possibilidade de estarmos nessa adorável conferência. Now, just one more thing I want to talk about: Uma coisa a mais, the question of reward. sobre a recompensa, o galardão. We spoke of the judgment seat of Christ. Então nós falamos do Tribunal de Cristo. Just a few more words along that line. Algumas palavras mais a respeito Because disso. some brethren may not understand what is meant by that. Alguns irmãos podem não entender muito bem o que significa So isso. the rapture, Ele fala do arrebatamento yeah. Immediately after e imediatamente após o arrebatamento will be the judgment seat of Christ. vai haver esse Tribunal de Cristo. Now, this is not a judgment of our persons. Então esse não é o julgamento, o juízo de nossas pessoas, o julgamento das nossas pessoas. Our sins will never come up Os pecados nossos não virão à tona to novamente condemn us. para nos condenar. It's not a judicial tribunal. Então não é um tribunal judicial. No. That was settled at the cross of Calvary. Isso foi resolvido e estabelecido no tribunal, na cruz do Calvário, All eternity. por toda a eternidade. There will never pass one word Nunca vai passar uma palavra from the lips of the Lord Jesus nos lábios do Senhor Jesus that He remembers your sins. que recordem os seus pecados. He removed them from His memory, Ele removeu da sua memória, not forgotten, não esqueceu, but removed from His memory. mas ele removeu de sua memória, lançou no esquecimento. Wonderful. Que maravilhoso. That you say you're going to contradict yourself now. Você pode dizer assim, mas então você está se contradizendo agora. At the judgment seat of Christ, No tribunal de Cristo, our whole lives will be manifest. toda a vida vai ser manifesta. From the time that we live and Des- we're responsible, Desde o tempo que nós vivemos sob responsabilidade, em responsabilidade, all will be manifest. tudo será manifesto. It will be a review E vai ser então revisado of your life, a sua vida e minha. of everything, Em tudo, thoughts and words and deeds. pensamentos, palavras, feitos, atos, What was not according to God's tudo mind aquilo que não está de acordo com a mente de Deus will be burnt up. será queimado.
what pleased the Lord aquilo que agrada a Deus, o Senhor, will be rewarded. será recompensado. And no unbeliever will be there. Nenhum incrédulo estará lá. What will it do? Que que It will augment the praise to God. could you repeat that, please? I lost It it. will increase our praises to the Lord. Isso vai aumentar o nosso louvor ao Senhor. An illustration. Uma ilustração. I owe Douglas some money. Eu emprestei. Could you repeat that, please? I owe him some money. Eu devo um pouco de dinheiro para o Douglas. I know Eu sei. that I owe him money, Eu sei que eu devo dinheiro para ele. but I haven't got any. Mas eu não tenho nenhum aqui para pagar. I haven't got any money to pay my debt. Eu não tenho dinheiro aqui para pagar minha dívida. No, I'm going to rephrase that illustration. Eu vou mudar um pouco a ilustração. I owe a person Eu devo a uma pessoa an amount of money. uma certa quantia de dinheiro. I'm not sure how much it is, Eu não sei quanto que eu devo. but my friend Douglas, Mas o meu amigo Douglas knowing that I am bankrupt, sabe que eu estou em bancarrota. he reaches into his pocket Ele põe a mão no bolso dele and he goes and pays my debt e vai lá e paga a dívida que eu tenho para essa pessoa. to my creditor. A essa pessoa a quem eu devo. So I get an envelope, Eu tenho um envelope, pego um envelope, and inside are all my débitos. accounts. Ok. Então ele pega o envelope e as contas dele são colocadas dentro desse envelope. And I open the envelope, E daí eu abro esse envelope go through them one by one. e eu começo a olhar cada conta que eu tinha lá dentro que estava devendo, que ele pagou. I never thought my debt was so great. E eu não imaginava que o meu débito era tão grande como esse. I thought it was something like 1,000 reals. Eu estava pensando que fosse R$1.000, But it's 50,000 reals. mas era R$15.000. And Douglas had to sell his house E Douglas teve que vender sua casa to pay my debt. para pagar o meu débito. How thankful I would be to Douglas. Quão agradecido eu serei ao Douglas. He loved me enough Ele me amou suficientemente to pay my debt. a ponto de pagar a minha I dívida. had no idea how much it was. E eu não tinha ideia de quão grande era essa dívida. Well, I know my debt now, Bom, eu sei da minha dívida agora, some measure, yes. numa certa medida. I know my sins. So Eu sei dos meus pecados, e você também sabe. we're certainly not proud of that. Certamente nós não nos orgulhamos disso. When we get to be with the Lord, Mas quando nós estivermos na presença do Senhor, we'll see how great the debt was. nós vamos ver o tamanho dessa dívida, quão grande era essa dívida. And it will fill our hearts with thanksgiving. Isso vai encher os nossos corações de graça, de dar graças. Increase our praise E isso vai aumentar os nossos louvores when we see how much we have been forgiven. quando a gente vê o quanto nós fomos perdoados. Many of my sins I have forgotten. Muitos dos meus pecados eu já não lembro mais, eu esqueci. The Lord hasn't forgotten. Mas o the Senhor sin. não. O Senhor não esqueceu. Paid for them at the Ele cross. teve que pagar por esses pecados na cruz. And now I have the receipt Agora eu tenho o recibo, because the Lord is at the right hand of God. porque o Senhor está à direita de Deus. Now one other thing, Uma outra coisa, if you turn to 2 Corinthians 2 Coríntios, capítulo 5. chapter 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verse, brother, would you read verse 8, verse tem que ficar perto, hein? 6 to 11. 6 to 11. 2 Coríntios Segundo- 5, de 6 até o 11. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo, para habitar com o Senhor.
pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que vossas consciências sejamos também manifestas. Obrigado. Thank you. Well, this brings before us Isso então traz diante de nós the judgment seat of Christ o tribunal de Cristo, in its widest aspect. nesse aspecto amplo. But Paul is applying it here to the believer. Mas Paulo então está aplicando aqui isso ao crente. Every act of devotedness Todo ato, cada ato de devoção in your life em or sua mine vida ou minha is recorded está registrado in the book of remembrance. no livro das recordações, livro de memórias. Obrigado. And it's going to be open someday. Isso vai ser aberto um dia. Our lives will be reviewed. Nossas vidas vão ser revistas. Reviewed, Reviewed. revistas. And there will be rewards given. E as recompensas serão dadas. That's not the motive for service, Isso não é, repito, não é o motivo para o serviço. to get as many rewards as I can. No. É ter o máximo de recompensa que eu puder. Não é isso. The motive for service, O motivo para o serviço love for Christ, é amor para Cristo, para com love Cristo. for His people, Amor para com o seu povo love for the unsaved. e amor para com o incrédulo, aquele que não é salvo. But there will be a reward Mas então haverá esse galardão for faithfulness, por fidelidade. for every act in your life Por cada ato em sua vida that had the Lord's approval. que houver a aprovação do Senhor. This motivated the Apostle Paul Isso motivava o apóstolo to Paulo live his life a viver sua vida in view of eternity, tendo em vista a eternidade, to lay his treasure up there, para ter o seu tesouro lá acima, to walk in a way a andar de uma maneira we have in verse 9, que nós temos no versículo 9, except it is not the right word there. It's agreeable. agreeable to Yeah. the Lord. O motivo então para sermos, como Paulo fala no versículo 9, sermos agradáveis ou aceitáveis. That should be our motive. Esse deveria ser o nosso These motivo, agradável. rewards will be given E as recompensas serão at dadas the judgment seat of Christ, no tribunal de Cristo, before the marriage supper of the Lamb, antes das bodas do Cordeiro. and your place E o seu lugar in the coming kingdom, no reino vindouro, in millennium, no milênio, you're going to have a position você vai ter uma posição no milênio, according to your walk down here. segundo o seu andar aqui nesse mundo. The talents will be given, Os talentos serão dados an account will be made. e a prestação de contas será feita. How you use what God gave you. Como você usa aquilo que Deus lhe deu. Money, Dinheiro, se Ele te deu dinheiro, you're going to have to give an account. você vai ter How you use você vai your ter que prestar contas a respeito desse dinheiro que Ele te deu para administrar. Because your money doesn't belong to you. Porque o dinheiro não pertence a você, It belongs to another man. pertence a um outro homem. So be careful how you use it. Então, cuidado, a maneira como você usa o seu dinheiro. And our service Nosso serviço, comes out in 1 Corinthians 3. nós vemos em 1 Coríntios 3, Our works nossas obras will be manifest, serão manifestas, will be reviewed, serão revistas and there will be rewards e serão recompensadas or loss. ou perdas. If I live for myself, Se eu vivo para mim mesmo, to make myself comfortable down here, para viver uma vida confortável aqui, enjoy all the things of the world that are available to me, apreciando e desfrutando de todas as coisas que são disponíveis nesse mundo para mim, will there be a reward for that? pode haver recompensa por isso? The same brother in Ottawa, É o mesmo irmão lá em Ottawa. he was very blunt in what he said. What is blunt? Brother Douglas will be Douglas. Bruce, go
brusco. Era meio rude, talvez. I like a man like that. Oh. What he believed he said. Eu gosto de homens assim, que falam aquilo que ele crê mesmo. I remember him making this remark. Eu lembro de ter feito essa observação. Is the Lord going to say to you, Se o Senhor vai dizer para você, because you have been so good to yourself, because you have been so good to yourself, porque você tem sido tão bom consigo mesmo, I'm going to give you a reward. eu vou dar a minha recompensa para você. Could you repeat this thought because I lost? This older brother Esse irmão with my age que está mais ou menos a mesma idade, used to say a Ele number cos- of times, ele disse muitas vezes: you've been so good to yourself, você é tão bom para consigo mesmo and you've lived a good, comfortable life. e você vive assim uma vida tão confortável, Maybe there hasn't been any moral sin, e pode ser que não haja nenhum pecado moral nisso, but I'm going to give you a reward. mas eu vou dar uma recompensa por isso? Well, it's sort of humorous. Isso ele está querendo dizer assim, ele tá vivendo para si mesmo. But there's a truth in it. Ele está vivendo para si mesmo. Será que eu vou dar alguma recompensa para mim mesmo? An important truth in it. E uma verdade importante nisso. Look in Matthew chapter 16. Mateus I can find the verse. 16. Mateus capítulo 16. 24. Mateus 16, versículo 24. Then Jesus said unto the disciples, would you read it, brother? Would you read? 24:25. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Obrigado. That's exactly what I'm talking about. Isso é o que ele estava dizendo e que eu não traduzi muito bem. Path of discipleship O caminho, o passo, o viver do discípulo is not an easy path. não é um caminho fácil. It's going to be a path that's going to cost you something. Vai custar algo a esse discípulo. The Lord here mentions taking up his cross. Ele menciona aqui que tome sobre si a sua cruz Following a rejected Christ e siga-me, ou seguir esse rejeitado Cristo, o Cristo rejeitado. and denying himself. E negar-se, renuncie-se a si mesmo. That's not an easy thing to do. Não é fácil, uma coisa muito fácil de fazer, né? But that will all come out of the judgment seat of Christ. Mas isso virá à tona no tribunal de Cristo. And again I say, your place in the millennium, Então eu vou dizer de novo, o seu lugar no milênio according to your walk down here. vai ser segundo o seu andar aqui agora. We get off with nothing. Nós vamos sair sem nada. We absolutely get off with nothing. Assim, nós vamos sair sem nada, absolutamente. Young people, because Assim, you jovem, you have no license to live your life the way you did before. você não tem carta branca para viver a sua vida como você vivia antes. There is a government of God, Existe o governo de Deus and we all come under that government. e todos nós andamos sobre esse julgamento, sobre esse governo. If we're children of God, Se nós somos filhos de Deus, we come under the chastening of God. nós andamos sobre, um certo sentido, o castigo de Child Deus. training, De uma maneira, um treinamento dessas crianças. pruning. Assim, podando, pruning. We all Thank you. need the pruning. Todos nós necessitamos. Quando uma árvore está assim, tem que podar para que ela dê mais frutos, eu estou pensando. Could you repeat that, sir? It takes place throughout our lives. Isso tem lugar em toda a nossa vida. There's never a time in my life Não houve um tempo em minha when I vida can let myself go. quando eu levei minha vida, viver minha vida, que é onde eu vivi minha vida. Because every act in your life
porque cada ato de minha vida has its present and eternal consequence. tem uma consequência presente e uma consequência eterna That is nos a meus very- atos hoje. That's a very solemn truth. Isso é uma verdade solene. This brother used to say, Esse irmão costumava "Time is dizer: without number. We don't get off with anything. nós não podemos, nos livramos de nada. Even a believer, Mesmo um crente não se livra facilmente das coisas. definitely a believer, Definitivamente um crente. will reap what he sows." Nós vamos colher, ceifar aquilo que nós plantamos. Thank you, brother. You are welcome. Sorry to take so much time. Vamos ler em Atos, capítulo 20. Versículo 17 ao 27. Do versículos 17 a 27. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. We've been speaking in the reading meetings of the Good Shepherd. Nós estávamos, durante as reuniões, falando nas reuniões sobre o bom pastor. He did his work perfectly and he gave his life for the sheep. Ele viveu sua vida perfeita e deu sua vida por suas ovelhas. In the nation of Israel, they were all sheep, but there were some that were my sheep. Na nação de Israel, eles haviam as ovelhas, mas existia ali no meio as ovelhas que eram dele. And the scriptures give us a little example of a good shepherd who was the Apostle Paul. E as escrituras nos dão o exemplo aqui de quem era um bom pastor, que é o apóstolo Paulo. And it's a work that each one of us can do. E esse é um trabalho que cada um de nós pode fazer. There's a brother, C.H. Brown, Um irmão, C.H. Brown, used to speak of this passage of Scripture. ele costumava falar muito sobre essa passagem das escrituras. And he would present different points in connection with the Apostle Paul. Ele apontava ele mostrava diversos pontos com relação ao apóstolo Paulo. And how he did his work as a shepherd. E como ele fez a sua obra como um pastor. We don't have much time to elaborate on all of these points. Não temos muito tempo para elaborar sobre todos esses pontos. But I just want to encourage every one of us here to do the work of a shepherd. Mas eu encorajo a todos aqui que façam o trabalho de um pastor. And so it says here, the first point is that he was, in verse 18, E assim diz aqui, nesse versículo 18, o primeiro ponto. he came into Asia and they knew his manner of life, all seasons. Ele veio para a Ásia e eles sabiam o seu modo, como ele se portava durante todo o tempo. So it spoke of an even life, a consistency in his Christian life. E mostrava uma vida reta, a consistência em toda a sua vida cristã. And what the Lord wants in your life and mine is consistency.
E o que o Senhor quer na sua vida e na minha é consistência. One day at a time, bearing fruit for Him. Dia após dia, um dia de cada vez, frutificando para Deus. And none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. E nenhum de nós vive para si próprio, nem ninguém morre para si próprio. But here was the Apostle Paul. He was a very stable man. Mas aqui estava o apóstolo Paulo, um homem bem estável. He wasn't an up and down Christian. Ele não era um cristão de altos e baixos. He sought to walk with the Lord day by day. Ele buscava andar com o Senhor dia após dia. May God give us that desire ourselves. Que Deus possa dar esse desejo para nós também. The second thing is in verse 19, Segunda coisa é no versículo 19, that he served the Lord with humility. que ele servia o Senhor com humildade. There was genuine humility with the Apostle Paul. Havia com o apóstolo Paulo uma humildade genuína. He had a view of Christ in the glory. Ele tinha a visão de Cristo na glória. And the Lord had given him an affliction to keep him humble. E o Senhor tinha lhe dado aflição para mantê-lo humilde. But he knew that he was zero, nothing. Mas ele tinha consciência, sabia que ele era um zero ou nada. He sought to imitate his Savior. E ele buscava imitar o seu Salvador. There was no man ever walked the face of the earth as humble as the Lord Jesus. Não houve nenhum homem que andou na face da terra tão humilde quanto o Senhor Jesus. He always exalted his Father. Ele sempre buscou exaltar ou exaltou o Pai. And so you and I ought to exalt our God. E assim eu e você devemos exaltar a Deus. We ought to exalt the Lord Jesus. Temos que exaltar o Senhor Jesus. We'll never be a help to our brethren. We'll never bear fruit for the Lord. Nós nunca seremos de ajuda para nossos irmãos, jamais frutificaremos para o Senhor, If we seek to exalt ourselves. se buscarmos exaltar a nós próprios. There's only one name that ought to be exalted, only one man. Há um só nome que deve ser exaltado, um só homem. It's the name Christ Jesus. Esse nome é Jesus Cristo. Now the third thing here Assim, agora a terceira coisa aqui is that he served with many tears. é que ele serviu com muitas lágrimas. And that is, he was very sincere, very genuine in his love for his brethren. Isso é que ele era muito sensível, bem genuíno quanto ao seu amor pelos irmãos. So if they didn't go on well, he didn't criticize them. Assim, se eles não caminhavam muito bem no Senhor, ele não ficava apontando o dedo, criticando. He didn't ridicule them. Ele não os ridicularizava. He wept. Ele chorava. You know, the Lord Jesus wept as he looked over Jerusalem. Vocês sabem que o Senhor Jesus chorou conforme ele entrava em Jerusalém? He said, "How often would I have gathered thee as a chicken gathers her chicks? Quantas vezes eu quis aninhar como a galinha aninha os seus pintinhos? And you would not." E vocês não queriam. So he wept. He was genuine in his love and affection for his brethren. E assim Paulo chorou, e ele era genuíno nesse choro pelos seus irmãos. Then we have this in verse 19 at the end, the many temptations. E no meio do versículo 19, fala das tentações, muitas tentações que ele passou. And so the path of faith is a trial. It's many trials, many difficulties. E assim, o passo de fé é cheio de provações ou tentações. It's because God is trying to form our characters to be those that are the same as Christ. Porque o Senhor quer formar o nosso caráter como aqueles que são de Cristo. He's introducing trials into our lives to make us more like the Lord Jesus. Ele está introduzindo provações em nossa vida para que nós fiquemos mais como Cristo é. If we'll submit to Him in those trials, then He will be forming our character. Se você se submeter nessas provações a Ele, isso vai formar melhor o seu caráter. So he was a man of character, and he was persevering in the path of faith. E assim ele era um homem de caráter que perseverava no seu caminho de fé. Regardless of the trials, he persevered.
Apesar das provações, das tentações, né, ele perseverava. You know, he persevered and he ended up giving his life for Christ. E ele perseverou ao ponto de chegar a dar a sua vida por Cristo. I don't think any of us will do this, but he persevered and has a crown of life. Eu não creio que qualquer um de nós tenha capacidade para fazer isso, mas ele fez, ele perseverou e tem uma coroa esperando por ele. So that's the fourth point, is he endured trials. Esse é o quarto ponto. Ele sofreu provações. The next thing is that he was faithful. A próxima coisa é que ele era fiel. I kept back nothing that was profitable unto you. Eu não nada aqui está no 20. Não deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, como nada. Que útil seja. Eu vou ler o versículo inteiro. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. So isn't it nice? The Apostle Paul was faithful with his brethren. E isso é muito agradável ver que Paulo foi fiel com seus irmãos. He wasn't trying to be popular with his brethren. Ele não estava tentando ser popular com seus irmãos. He sought to be faithful to Christ and tell them the truth. Ele buscava ser fiel ao Senhor e ensinar essa verdade aos irmãos. So it didn't matter whether he was speaking to them publicly Aí não importava se ele estava falando a eles publicamente or he was visiting in their homes. ou se estava os visitando em suas casas. His ministry was always solid. Seu ministério era sempre sólido. And so then we have another point, is that he felt that the truth was worth dying for. E aí outro ponto é que ele julgou que dar a vida, valia a pena dar a vida pela verdade. Verse 24. É o versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. And so he was willing to suffer for the truth of God. E assim ele estava pronto para sofrer pela verdade de Deus. And it's a grace that the Lord Jesus gives us to be able to suffer for his name's sake. E essa é uma graça que o Senhor nos concede de sofrer pelo Senhor Jesus. Some of us have family members that are not saved. Alguns de nós têm membros da família que não são salvos. Some of us have family members that are not gathered to the Lord's name. Alguns de nós têm membros da família que não estão reunidos ao nome do Senhor. But the truth still has a value to our own souls. Mas a verdade ainda continua tendo valor para as nossas almas. In the Old Testament, the Lord tells us, buy the truth and sell it not. E no Antigo Testamento nos é dito, compra a verdade e não a venda. Well, Paul valued the truth of God. Assim Paulo deu valor à verdade de Deus. The heavenly character of the church meant something to his heart. O caráter celestial da igreja significou alguma coisa para o seu coração. And he had a deep value for the truth. He was willing to die for it. E ele tinha uma profunda apreciação pela verdade que ele estava pronto para morrer por ela. Now, he also was energetic in the truth, in speaking of the truth. E assim também ele era muito tinha bastante energia ao falar da verdade. And one who is a shepherd among the people of God ought to be energetic in the things of God. E alguém que esteja na obra do Senhor deve ter essa energia para as coisas do Senhor. And so he spoke in three different ways, the scriptures tell us. E as escrituras nos mostram assim que ele falou de três diferentes maneiras. The first is that he spoke of the gospel of the grace of God. Primeiro fala que ele falou do evangelho da graça de Deus. And so that was the preaching of the gospel. E isso era a pregação do evangelho. Everywhere he went, Christ was of such value to him personally. Em cada lugar que ele foi, Cristo era de tanto valor para ele, He wanted others to know the Savior. que ele queria que outros também soubessem desse Salvador. But then after souls were saved, he wanted them to live the Christian life. Mas depois que essas almas eram salvas pelo evangelho, ele queria que eles vivessem essa verdade. So in the middle of verse 25, he was preaching
the gospel, the kingdom of God. E assim no versículo, na metade do versículo 25, falava, passei pregando o reino de Deus. And that has to do with practical Christianity. E isso tem a ver com o cristianismo prático. He told them how to live for the Christian life in a practical way. Ele ensinava-os a como viver a vida cristã de uma maneira prática. We might call it the moral side of the truth of God. Podemos dar esse nome, o lado moral da verdade de Deus. He told them morally what their lives should be characterized by. E ele disse a eles como moralmente a vida deles devia ser. Now he speaks of the whole counsel of God. E aí em seguida ele fala, Verse 27. no versículo 27, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. And so the Apostle Paul was revealed to him by the Lord, Assim, o apóstolo Paulo estava revealed to him. foi revelado a Paulo toda a verdade de Deus. He had many revelations from God. Ele teve muitas revelações vindas de Deus. I think I counted up one time that the Lord revealed himself to Paul 7 times. Eu posso dizer que o Senhor se revelou a Paulo pelo menos por 7 vezes. And so he told of the heavenly character of the church. Assim, ele falou para ele do caráter celestial da igreja. He told us of how Christ loved the church and gave himself for it. Ele nos falou de como Cristo amou a igreja e se deu a si mesmo por ela. He told us how the church is formed and how it should conduct itself in Christ's absence. E ele nos mostrou como nós devemos nos conduzir, como devemos ser e nos conduzir como a igreja na ausência dele aqui na terra. Well, we run out of time, but those are 7 points that you can meditate upon yourselves. Mas nós estamos quase sem tempo. Esses são os 7 pontos que nós devemos meditar no ministério de Paulo. In verse 18, his life was consistent. No versículo 18, sua vida era constante. He served the Lord with humility, didn't exalt himself. Serviu ao Senhor com humildade e não se exaltava a si mesmo. And then he had genuine love for his brethren. E ele tinha amor genuíno pelos irmãos. And then it says that he endured trials. E depois disse que ele sofreu provações. And then he was faithful with his brethren. E depois ele era fiel aos seus irmãos. He didn't compromise the truth of God. Ele não comprometeu a verdade de Deus. And then he had the conviction that the truth was valuable. Ele também tinha a convicção de que a verdade era valiosa, It was worth defending, que valia a pena defendê-la, even if it cost him his life. mesmo se viesse a custar sua vida. And then he was energetic in the truth of God, disseminating the truth E assim ele era cheio de energia para disseminar a verdade in the gospel of the grace of God, do evangelho da graça de Deus, the kingdom of God, practical Christianity, do reino de Deus, que é o cristianismo prático, and then in all of the counsel of God. e depois em todo o conselho de Deus. May God give us the grace to search these things out for ourselves. Que Deus nos dê a graça de buscar todas essas coisas para nós mesmos. Mr. Darby made one comment I'd like to repeat. O Sr. Darby uma vez fez um comentário que eu gostaria de repetir aqui. He said that he wished there were more shepherds among the people of God. Ele disse que ele gostaria de que tivesse mais pastores entre o povo de Deus. So may we imitate the apostle. Que nós possamos imitar o apóstolo. Bom, antes de orar, só para ler versículos, irmãos, em João, capítulo 21, Evangelho de João 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonás, me amas?
mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonás, me amas? Disse-lhe Simão: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonás, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 1 Pedro 5:1, versículo 1: e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Suficiente. Vamos orar.